Esta história começa com uma decisão silenciosa e termina com um legado que nasceu da dor. A babá decidiu ir embora e os bebês adoeceram de tristeza. Isso não é figura de linguagem, não é exagero emocional. É o centro desta história. E você precisa ouvir isso nos primeiros segundos, porque tudo o que acontece depois nasce exatamente daqui. Quando a babá foi embora, os bebês começaram a adoecer de tristeza. Quando a babá foi embora, os corpos pequenos começaram a falhar. Foi embora, o amor que sustentava aquela casa saiu pela porta dos fundos, sem fazer barulho. A mansão acordou grande demais naquela manhã. O som da mala deslizando pelo corredor ecoava como um pedido de desculpas que ninguém estava ali para ouvir. As paredes eram altas, frias, impecáveis. Tudo naquela casa parecia caro demais para ser humano. A babá caminhava devagar, não por hesitação, mas porque cada passo doía. Ela parou diante da porta do quarto dos bebês. A madeira branca ainda tinha marcas pequenas de mão, quase invisíveis, deixadas durante brincadeiras que ninguém mais lembrava. Do outro lado, 3 respirações suaves, ritmo frágil, dependente. Ela encostou a testa na porta. Não entrou. Se entrasse, ficaria. E ficar naquele momento doía mais do que partir. O milionário não estava em casa. Nunca estava. Ele estava em outro país, em outra reunião, em outro fuso horário, discutindo números que cresceriam enquanto seus filhos encolhiam por dentro. Para ele, tudo estava resolvido. Os bebês estavam cuidados, a rotina estava paga, o amor terceirizado. A babá abriu a porta da frente sem olhar para trás. O ar da manhã estava frio, limpo, indiferente. Quando a porta se fechou, algo invisível se rompeu dentro daquela casa. Na primeira hora, nada aconteceu. Na segunda, os bebês se remexeram inquietos. Na terceira, o choro veio estranho, não alto, não desesperado. Era um choro curto, cansado, como se o corpo já soubesse que ninguém viria. No fim da manhã, o choro cessou. E esse foi o momento mais assustador, porque bebês não ficam em silêncio quando estão bem. Eles ficam em silêncio quando desistem. Se você já sentiu um vazio que não sabia explicar, fique, essa história vai te encontrar. Na troca de turno, a enfermeira percebeu primeiro. Ela entrou no quarto com o sorriso treinado, a voz doce, o brinquedo colorido na mão. Mas algo estava errado, muito errado. Os bebês estavam acordados, olhando fixamente para a porta. Nenhum som, nenhum pedido, nenhuma reclamação. Ela tentou brincar, sacudiu o chocalho, fez caretas, nada. Tentou cantar, uma música qualquer. A voz ecoou sozinha. Ela se aproximou de um dos berços e estendeu os braços. O bebê não reagiu, não chorou, não sorriu, apenas desviou o olhar. O coração da enfermeira apertou. Ela já tinha visto isso antes, não em hospitais, mas em orfanatos. A ausência tinha um cheiro próprio e estava ali. Quando o milionário chegou naquela noite, a casa parecia diferente. Não havia bagunça, não havia barulho. Havia um silêncio que acusava. Ele largou o paletó no sofá, afrouxou a gravata, pegou o celular. E-mails, mensagens, relatórios, tudo em ordem, menos algo que ele não sabia nomear. Eles dormiram o dia todo, disse a enfermeira, com cuidado excessivo. Ótimo, ele respondeu automático. Rotina é importante. Ela hesitou. Eles não dormiram descansados. Ele não entendeu, não perguntou. Subiu as escadas com passos firmes, como quem acredita que controle é sinônimo de cuidado. No quarto, encontrou 3 corpos pequenos acordados, olhos abertos, fixos. Quando ele se aproximou, nenhum deles estendeu os braços. Ele pegou um no colo. O corpo ficou rígido, distante. Foi a primeira vez que algo rachou dentro dele. Não era raiva,
Não era medo, era uma sensação antiga, esquecida, que ele não sentia desde a própria infância. A certeza incômoda de que estava ausente, mesmo estando ali. Naquela noite, o primeiro bebê recusou o leite. O segundo virou o rosto. O terceiro chorou até perder o fôlego e depois ficou quieto demais. O milionário sentou no chão do quarto, com o bebê nos braços, sem saber o que fazer quando dinheiro nenhum resolvia. E pela primeira vez em muitos anos, ele pensou algo que nunca ousara admitir. Talvez eu não saiba amar. Se você chegou até aqui, não vá embora. Essa história só está começando. Se inscreva no canal agora. Se você chegou até aqui, fique, porque a dor ainda vai descer mais fundo antes de começar a subir. A babá tinha ido embora, e os bebês adoeciam de tristeza. No segundo dia, a casa já não fingia normalidade. O sol entrava pelas janelas amplas, iluminando móveis caros, quadros importados, tapetes que nunca tinham sentido o peso de uma vida real. Tudo parecia intocado, menos o ar. O ar estava pesado. Os bebês acordaram cedo. Não choraram, não chamaram. Apenas ficaram imóveis, observando o vazio, como se esperassem que algo atravessasse a porta a qualquer momento. A enfermeira tentou alimentá-los novamente. O primeiro empurrou a mamadeira com a mão fraca. O segundo deixou o leite escorrer pelo canto da boca. O terceiro fechou os olhos, como quem desiste de pedir. Ela sentiu um nó no estômago. Isso não é normal, murmurou mais para si mesma do que para alguém. Chamaram o médico. O milionário assistiu aos exames com o mesmo olhar que usava em reuniões importantes. Atento, racional, distante. Ele precisava que aquilo tivesse um nome, uma causa, uma solução rápida, batimentos perfeitos, pulmões limpos, nenhum sinal de infecção. Fisicamente eles estão bem, disse o médico, fechando a pasta. Então por que não comem? O milionário perguntou, a voz mais dura do que gostaria. O médico demorou a responder. Escolheu as palavras. Porque bebês também adoecem de ausência. O milionário franziu o senho. A ausência não é doença. Para adultos, talvez não. Para bebês, é. O silêncio se instalou entre eles. Eles perderam alguém importante, continuou o médico, e não sabem explicar isso com palavras. Então o corpo fala. Era só uma babá, o milionário disse rápido demais. Vamos contratar outra. O médico sustentou o olhar. Babás são substituíveis para quem contrata, não para quem ama. Essa frase ficou ecoando. Naquela noite, o milionário não conseguiu dormir. Ele desceu as escadas descalço, no escuro, guiado por um incômodo que não o deixava em paz. Entrou no quarto dos bebês. Os três estavam acordados, não choravam, não dormiam, apenas esperavam. Ele se sentou no chão, encostado na parede, e ficou ali observando. Pela primeira vez, sem celular, sem distrações, apenas presente. O silêncio era ensurdecedor. Ele tentou lembrar quando tinha sido a última vez que ficara assim, parado com alguém. Não lembrou. Pegou um dos bebês no colo, depois outro, depois o terceiro. Sentiu o peso pequeno sobre os braços grandes. Sentiu o medo. Eu estou aqui, sussurrou, sem saber por que dizia aquilo. Os bebês não responderam, mas algo dentro dele respondeu. Culpa. No terceiro dia, a febre apareceu. Baixa, persistente, como uma tristeza que não grita, mas consome. Os brinquedos continuavam no chão, intocados. Os ursinhos de pelúcia, caros demais, não despertavam interesse algum. A enfermeira chorou escondida no banheiro. Eles não reagem, disse ela com a voz falhando. É como se estivessem desligando. A palavra ecoou na mente do milionário. Desligando. Foi nesse dia que ele entrou no quarto da babá. Não tinha ido ali antes. Talvez por respeito, talvez por medo. O quarto era simples, pequeno, humano. Havia um cheiro leve de sabonete barato, misturado com algo mais difícil de definir.
conforto, presença, vida. Ele abriu a gaveta da cômoda. Encontrou um caderno, capa gasta, páginas dobradas. Não era um diário comum. Eram cartas, uma para cada bebê, escritas ao longo dos anos. Ele abriu a primeira. Se um dia eu precisar ir embora... A mão dele começou a tremer. Se essa história está te tocando, comenta agora. Você acredita que o amor pode adoecer quando vai embora? Porque daqui para frente, nada mais será como antes. Se você ainda está aqui, é porque algo em você reconhece essa dor. Não saia agora. A revelação começa aqui. O milionário leu a primeira carta em pé, a segunda, sentado, a terceira, no chão. Cada palavra parecia escrita com o cuidado de quem sabia que poderia não estar ali para sempre. Se um dia eu precisar ir embora, quero que você saiba que não foi por falta de amor. Se um dia o mundo parecer frio, lembre-se, alguém te aqueceu primeiro. Se um dia você sentir tristeza sem saber por quê, não lute contra ela. O corpo lembra do que o coração ainda não entende. Ele engoliu em seco. A babá escrevia como quem se despede aos poucos, como quem já tinha perdido alguém antes. Virou a página. E então veio a carta que mudou tudo. Ela falava do passado, falava do filho. Um menino pequeno, frágil, doente. Falava do pai que prometeu ficar e não ficou. Falava das noites em que o menino chorava até adormecer de exaustão. Falava do dia em que ele parou de chorar. Os médicos disseram que foi o corpo, ela escreveu, mas eu sei que foi a ausência. Bebês sentem abandono no corpo antes de entenderem no coração. O milionário sentiu o ar faltar. Aquela frase atravessou décadas, atravessou classes sociais, atravessou o tempo. Ele fechou o caderno com força. As mãos tremiam, o peito ardia. Pela primeira vez ele não se viu como o provedor. Viu-se como o ausente. Naquela noite, os bebês pioraram. A febre subiu, o choro voltou. Fraco, rouco, quase um pedido de desculpas por existir. O milionário não chamou ninguém. Dispensou a enfermeira por algumas horas. Sentou-se no chão do quarto, com os 3 bebês espalhados ao redor, cada um em um pequeno colchão improvisado. Ele queria ficar, mesmo sem saber como. O relógio marcava 3 da manhã, quando um dos bebês começou a se debater em um choro silencioso. O corpo pequeno arqueava, como se procurasse algo no ar. O milionário pegou o bebê no colo. "Eu estou aqui", repetiu, mas a frase parecia vazia até para ele. O bebê não se acalmou. Então ele fez algo que nunca tinha feito. Encostou o rosto no da criança. Sentiu o calor, sentiu o medo, sentiu a fragilidade e chorou. Chorou pelo bebê, chorou pela babá, chorou pela própria infância. Lembrou da mãe ocupada demais, do pai distante, das noites em quartos grandes demais para uma criança sozinha. O ciclo estava se repetindo e agora ele via. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Ligou para a babá. O telefone chamou uma vez, 2, 3. Ela atendeu. Silêncio. "Eles estão doentes", ele disse, sem rodeios. Não de corpo, de saudade. Do outro lado da linha, ela não respondeu. "Eu li as cartas", ele continuou. "Todas." A respiração dela falhou. "Eu não sabia amar", ele confessou. "Ainda não sei direito, mas eu preciso aprender e eles precisam de você." A babá fechou os olhos. Ela tinha ido embora para sobreviver, mas agora alguém finalmente via. "Eu volto", ela disse, "mas não do mesmo jeito." "Como quiser", ele respondeu. "Fique, ensine, fique do jeito que precisar. Se você já perdeu alguém por não ter ficado quando devia, escreve nos comentários. Eu aprendo agora, porque a história ainda vai colocar tudo em risco." A babá voltou ao entardecer. Não houve música, não houve corrida, não houve palavras grandes.
Ela entrou pela mesma porta por onde tinha saído dias antes, mas agora carregava algo diferente no peito. Não era esperança plena, era cautela. Quem já perdeu demais aprende a voltar devagar. O milionário esperava na sala, sem terno, sem telefone, sem pressa. Eles se olharam por um instante longo, pesado de tudo o que não foi dito. Eu não voltei por você, ela disse, firme. Eu sei, ele respondeu. Voltou por eles. E talvez um pouco por você mesma. Ela assentiu, sem sorrir. Quando entrou no quarto dos bebês, algo mudou no ar. O primeiro bebê a viu. Os olhos se arregalaram. O lábio inferior tremeu. O segundo começou a se mover inquieto. O terceiro soltou um som rouco quase esquecido, e então veio o choro, forte, alto, desorganizado, um choro que dizia: você voltou, você ficou, você existe. A babá correu até eles. Pegou um, depois outro, depois o terceiro, como se os braços não fossem suficientes para conter tudo o que sentia. Eu estou aqui, ela sussurrou. Eu estou aqui. O milionário observava da porta e entendeu algo que jamais aprendera em livros ou reuniões. Presença não se compra, presença se oferece. Naquela noite, a febre cedeu. Não completamente, mas o suficiente para que o médico dissesse algo que soava como um milagre. O corpo deles voltou a lutar. O milionário fez uma promessa silenciosa naquela madrugada. Sentado no chão, com as costas encostadas na parede, observando a babá adormecer numa poltrona improvisada, com 2 bebês sobre o peito e o terceiro agarrado à sua mão, ele entendeu que não bastava reparar o dano. Era preciso mudar a estrutura. Na manhã seguinte, cancelou reuniões, adiou viagens, desligou o telefone. A diretoria não gostou. Os acionistas reclamaram. O mundo antigo começou a ranger. Mas pela primeira vez, ele não cedeu. Eu perdi tempo demais, disse a si mesmo. Não vou perder meus filhos. A babá percebeu a mudança nos pequenos gestos. No café tomado junto, no tempo estendido, na tentativa desajeitada, mas sincera, de aprender. Ela observava em silêncio. Confiar de novo era uma ameaça. Se você sente que alguém está tentando mudar de verdade, comenta agora. Mudança se prova com presença. Porque quando tudo parece começar a se curar, é quando o perigo costuma aparecer. A melhora dos bebês trouxe alívio, mas também trouxe medo, porque o milionário sabia de algo que a babá ainda não tinha percebido completamente. O mundo que ele estava desafiando não aceitava mudanças silenciosas. Na terceira semana, os bebês já sorriam de novo, ainda fracos, ainda sensíveis, mas vivos. O primeiro voltou a estender os braços, o segundo voltou a balbuciar sons sem sentido. O terceiro dormia segurando o dedo da babá, como se temesse que ela evaporasse. E o amor, quando aparece, costuma incomodar estruturas antigas. A primeira ligação veio cedo demais. Você está sumido, disse a voz do outro lado. Os investidores estão inquietos. Meus filhos estavam doentes, respondeu o milionário calmo. Houve uma pausa curta, desconfortável. Eles têm médicos, babás, tudo do melhor. O milionário fechou os olhos. Eles precisam de mim. O silêncio agora foi longo. Isso não é sustentável. A voz voltou, fria. Você construiu um império. Não pode abandonar tudo por um momento emocional. A frase doeu mais do que deveria. Momento emocional. Ele desligou. Naquela noite encontrou a babá na cozinha, preparando uma sopa simples para os bebês. Nada sofisticado, nada caro, apenas cuidado. Eles estão melhorando, ela disse sem olhá-lo. Eu sei. Mas isso não dura se você voltar a ser quem era. Ele engoliu em seco. Eu sei. Ela finalmente o encarou. Então escolha.
A ameaça se materializou na semana seguinte. Um processo. Uma cláusula antiga. Um conselho extraordinário. Se ele continuasse afastado, perderia o controle da empresa, do legado, do nome. O mundo exigia presença total. Exatamente o oposto do que os bebês exigiam. Naquela noite, ele voltou a dormir no chão do quarto das crianças. O primeiro bebê teve um pesadelo. O segundo chorou dormindo. O terceiro acordou assustado. O milionário os pegou no colo, um por um, sentindo o peso pequeno que agora parecia maior do que qualquer cifra. "Eu vou proteger vocês", sussurrou, "mesmo que eu precise perder tudo." Ele sabia que prometer era fácil. Cumprir, não. A babá começou a notar algo diferente nele. Não era só presença, era conflito. Ela já tinha visto aquilo antes. No pai do próprio filho. Homens divididos entre o mundo e quem precisava deles. "Se você não enfrentar isso de verdade", ela disse, numa madrugada silenciosa, "vai machucá-los de novo." Ele assentiu. "Eu sei. Por isso, eu preciso de um plano." Ela franziu o senho. "Amor sem ação é só discurso." Essa frase se tornou o estopim. Se você já sentiu que algo precioso estava prestes a ser arrancado de você, escreve agora. O que vale mais, status ou presença? Porque o próximo passo não teria volta. O plano não nasceu de uma ideia genial. Nasceu do cansaço. Cansaço de repetir padrões, cansaço de perder pessoas para estruturas frias, cansaço de fingir que sucesso compensa a ausência. O milionário passou noites em claro, não mais no escritório envidraçado, mas no chão do quarto dos bebês, com as costas apoiadas na parede, ouvindo a respiração deles subir e descer como ondas frágeis. Cada respiração era um lembrete, cada pausa, um medo. Ele começou a escrever. Não contratos, não estratégias financeiras. Escreveu verdades. Escreveu tudo o que tinha ignorado durante anos. O pai que nunca chegava a tempo. A mãe que confundia provisão com afeto. O menino que aprendeu cedo que silêncio era normal. Percebeu algo brutal. Ele não tinha construído um império para dar aos filhos o que não teve. Tinha construído para não sentir o que sentia agora. A babá observava à distância. Ela via o esforço, via as falhas, via o medo. Mas também sabia que mudança real cobra um preço alto e que quando chega a conta muita gente recua. "Você está disposto a perder o que te trouxe até aqui?" Ela perguntou certa noite. Ele demorou a responder. "Estou disposto a redefinir o que me trouxe até aqui." O conselho se reuniu sem ele. Decidiram pressionar, acelerar, forçar uma escolha, vazaram informações, criaram narrativas, pintaram-no como instável, emocional. O nome dele começou a circular nos bastidores como alguém fora de controle e, ironicamente, ele nunca tinha estado tão lúcido. Quando a notificação do processo chegou, ele estava alimentando um dos bebês. A mão grande segurando a colher pequena, o gesto lento, paciente. Ele leu a mensagem, fechou os olhos, respirou e continuou alimentando o bebê. Ali estava o plano, não nos papéis, mas na prioridade. O médico voltou naquela semana. "Eles estão se recuperando", disse, sorrindo, "mas ainda são sensíveis." "Sensíveis a quê?" O milionário perguntou. "A rupturas", respondeu. "A perdas repentinas." A palavra ecoou. Rupturas. Ele sabia exatamente do que o médico falava. Naquela noite reuniu coragem. Chamou a babá para conversar. "Eu vou enfrentar o conselho", disse, publicamente. Ela o encarou surpresa. "Isso vai te custar tudo." "Não", ele respondeu. "Vai me devolver algo." Ela ficou em silêncio. "Se eu cair", ele continuou, "quero que saiba que isso não foi em vão. Eu não vou repetir o ciclo." A babá respirou fundo. "Então faça direito", disse. "Não por culpa, por convicção." Ele assentiu. "Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Romper ciclos dói, mas cura. Porque o próximo passo,
Iria expor feridas que ninguém estava preparado para ver. O auditório estava lotado. Investidores, jornalistas, conselheiros, rostos conhecidos que sempre o cumprimentaram com admiração calculada. Desta vez, havia expectativa e desconfiança. O milionário subiu ao palco sem discurso impresso, sem teleprompter, sem estratégia ensaiada. Ele respirou e decidiu começar pelo ponto mais forte, aquele que ninguém ali esperava ouvir. A babá decidiu ir embora. Disse, a voz firme, mas humana. E meus filhos adoeceram de tristeza. Um murmúrio percorreu o auditório. Ele continuou. Não foi metáfora, não foi drama, foi literal. Meus filhos começaram a falhar porque eu terceirizei presença, porque confundi dinheiro com cuidado. Câmeras se aproximaram. Eu construí um império para nunca mais me sentir pequeno. Mas meus filhos quase pagaram o preço da minha fuga. Silêncio absoluto. Hoje, eu escolho diferente. Um conselheiro levantou-se. Você está comprometendo a estabilidade da empresa com decisões emocionais. Ele encarou o homem. Não, eu estou comprometendo a empresa com humanidade. A frase cortou o ar. Se liderança significa a ausência dos próprios filhos, então eu não quero esse tipo de liderança. E ali, diante de todos, ele anunciou a reestruturação, redução de carga, redistribuição de poder, nova política interna de presença familiar. Metade da sala ficou em choque, a outra metade desconfortável. Mas o mais importante não estava ali. Estava em casa. A retaliação veio rápido, ações despencaram temporariamente, artigos o chamaram de fraco, emocional demais. O conselho tentou removê-lo, processos, pressões, ameaças veladas, e no meio disso tudo, um dos bebês voltou a ter febre. Não alta, mas suficiente para lembrar que cura não é linha reta. A babá segurava a criança no colo enquanto o milionário lia mensagens agressivas no celular. Eles querem que você recue, ela disse. Eu sei. Se você voltar atrás agora, ele interrompeu. Eu não volto. Ele desligou o telefone, colocou-o na gaveta, trancou, sentou-se no chão, ao lado dela. A febre começou a baixar ao amanhecer, não por milagre, mas por estabilidade, presença contínua. Meses passaram, a empresa se adaptou, alguns investidores saíram, outros entraram, mas algo inesperado aconteceu. Funcionários começaram a relatar melhora na produtividade, menos afastamentos, mais equilíbrio. Um modelo que parecia emocional demais começou a mostrar resultados. O milionário percebeu algo fundamental. Não era sobre abandonar o sucesso, era sobre redefini-lo. Em casa, os bebês já engatinhavam, riam alto, chamavam sons parecidos com papá. E pela primeira vez, ele estava ali para ouvir. A babá não era mais funcionária, era parte da história. Ele formalizou isso, não como caridade, mas como reconhecimento. Criou uma fundação em nome do filho que ela perdeu, uma iniciativa para apoio emocional nos primeiros anos de vida, para ensinar pais que a ausência também adoece. Anos depois, os bebês estavam maiores, correndo pelo jardim, que antes era apenas paisagem decorativa. O milionário observava da varanda. A babá estava ao lado dele. Você mudou, ela disse. Eu renasci, ele respondeu. Ele segurava um documento. Não era contrato empresarial. Era o estatuto da Fundação Expandida, agora nacional. Voltada para famílias vulneráveis. Voltada para pais que não sabiam amar porque nunca aprenderam. Ele se virou para ela. Você salvou meus filhos. Ela balançou a cabeça. Eles salvaram você. Ele sorriu. Os três correram até ele. Abraçaram suas pernas. Papai. A palavra não saiu perfeita, mas saiu real. Ele se ajoelhou, abraçou os três. E ali, no chão, entendeu o verdadeiro legado. Não eram prédios, não eram números, era presença. Se essa história tocou você, se inscreva agora.
Compartilhe, porque talvez alguém esteja a uma decisão de distância de perder o que mais importa. E lembre-se, quando a babá foi embora, os bebês adoeceram de tristeza. Quando a presença voltou, eles renasceram. E quando o amor deixou de ser terceirizado, nasceu um legado. O ciclo foi quebrado, mas toda história de renascimento carrega uma pergunta silenciosa. Quantas casas ainda estão adoecendo em silêncio? Se esta história te tocou, não ignore o chamado. Se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente. Presença muda destinos, porque histórias assim não terminam. Elas continuam em quem decide ficar.